Graças por essa noite. Te damos graças pela tua palavra, que é a verdade. Te damos graças pela tua vida em nós. Te damos graças por cada homem e mulher que hoje está tendo oportunidade aqui e online, Pai, de cultuar ao Senhor. Te damos o louvor, a honra que é devida e consagramos esse momento ao Senhor, com tudo que somos, com tudo que temos, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, grupo de louvor. E daqui para lá, creiam e confiem. Olha Jardel aqui em cima, irmão. Vocês já viram ele aqui no perfil de pregador? Glória a Deus pela sua vida, Jardel. E para que você não fique com ciúme pela sua também. Amados, quem gosta de viver as promessas de Deus aqui? Quem sabe que Deus é fiel? Quem já viu a fidelidade de Deus acontecer? Deixa eu celebrar com você. Primeiro eu quero honrar a vida daqueles que são colaboradores, cooperadores com a visão, que pegam junto no projeto de Deus para a igreja local. Amados, a gente está andando em cima de promessa. A gente está andando em cima da visão. A gente preparou, né? A Luciana preparou uma imagem, preparou um projeto, e desse projeto ela trouxe um vídeo, umas fotos, um plano, né? E hoje a gente está andando em cima da visão. Lá atrás tem uma parte da visão. E graças a Deus que aprove ao Senhor você ser cooperador dessa visão. Eu pensei que você ia ficar feliz. Mas mesmo assim eu louvo a Deus pela sua vida. Você permite que eu ore por você. E que Deus te acrescente bênçãos mais e mais. E que você tenha da parte do Senhor um coração receptivo. Para que você cresça em toda a generosidade. E seja enriquecido para quê? Para tirar onda? Não, para ser mais generoso, para alcançar mais vida, que eu creio, amados. Essa estrutura, talvez alguém possa dizer, mas é um prédio alugado. Para que está gastando com isso? A gente podia estar fazendo cruzada na rua. É esse o objetivo, que aqui cresça tanto que a gente consiga sair. Mas a gente quer que você creia junto comigo. Me ajuda. Você está vendo uma alcatifa aqui? Você está vendo 2 caixas subwoofer de grave aqui? E eu notei agora, rapaz, uma deficiência, aliás, pela manhã, né? Eu estava sentado ali, eu não conseguia ler, porque de Lucas ficava na frente. A culpa é do pregador sempre, né? A informação não chega. E quando ele citava a Bíblia lá, do meu canto ali eu não conseguia ver. Então a gente consegue ver 2 telas grandes aqui, para suprir junto com os caixas que vão estar aqui. A gente já tem um par. Você consegue ver os outros 2 aí no meio? Você consegue ouvir com todo o entendimento, simplicidade, sem agredir teus ouvidos, todo o som que é dito daqui? Pastor, nem estou vendo, seu óculos está arranhado, deve estar enxergando coisa demais. Não, é pela fé. Começa pela fé para depois botar o pé. Até rimou, né? Só vai melhorar. Sobrará. Sabe, amados, nós cremos que esse ministério que nós estamos tem nos ensinado a palavra da fé, tem nos capacitado a crer à altura do nosso chamamento, ao ponto de deixar isso aqui pronto para um rema. Sabe, amados, eu creio, Vitória tem muita gente sedenta dessa palavra que você ouve aqui no culto. Pessoas que pregam aqui e outros que estão ouvindo e vendo pela internet desejariam ter em Vitória de Santo Antônio, e até igrejas irmãs estão perguntando o dia que chega no verbo da vida Vitória, o rema Vitória. Me ajuda a crer? Porque juntos nós somos mais. E como o apóstolo Bud falou e continuou ecoando isso através do nosso querido Bispo Guto, que é o apóstolo, presidente desse ministério, o verbo da vida não é
uma equipe de estrelas trabalhando. É um céu estrelado. E você faz parte dessa constelação. Você faz parte da visão de Deus para crescer na sua cidade a visão da palavra da fé. A palavra que liberta, a palavra que traz restauração. Sabe, cura é manifesto através da palavra. A palavra por si só, se alguém abrir sua casa e chegar alguém que consiga ler a Bíblia dentro do seu ambiente, saiba disso, a palavra é ungida e ela tem vida própria. Não é sobre um livro, é sobre a pessoa. Hoje pela manhã a gente estava aprendendo sobre a verdade, a aletheia. Uma verdade baseada em fatos, imutáveis, baseada em princípios que não se quebram. E vindo desses princípios e esse entendimento que o Logos traz, né? Chega a informação, mas a informação é tão certeira que ela traz a natureza daquele que deu a informação. O próprio Deus é a verdade, e o que ele fala é verdade. E o Filho que foi gerado dele, ele diz, eu sou a vida, a verdade. E de Lucas leu o meu versículo preferido, fazia tempo que eu não ouvia. Eu amo esse versículo como se fosse eu que tivesse escrito, para mim viver. 2 Coríntios 13, verso 8 diz, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E vamos, amados, falar sobre Brasil. Falar sobre aquilo que o mundo diz, religião, futebol e política, não se discute. Sabia que a igreja, ela é politizada? Quem sabe? Não se ofenda. Se a igreja que ensina a verdade da palavra de Deus não conseguir te incutir um direito civil correto nos princípios da verdade, aí fora está assim de ideologia, dizendo que a verdade da palavra está ultrapassada. Está dizendo que a verdade da palavra não é bem assim. Está dizendo contra os princípios da palavra, que você que está errado e a minoria é que está certa. Sabe, para quem defende tanto democracia, e o Brasil é democrático, graças a Deus, a minoria não deveria governar. Pela lógica da maioria, vota-se e a maioria ganhou, a maioria decide. É assim em todo lugar. Porque a mentira, por algumas pessoas detendo poderes dados, delegados, autorizados, podem prender a verdade. Eu gosto desse silêncio porque faz a gente pensar, tem algo mudando na mentalidade da igreja do Brasil. Não vou falar de voto em fulano, não vote em cicrano, vou dizer os princípios da palavra. Como o de Lucas começou hoje pela manhã, nós vamos sim entrar em essa reunião de líderes e liderados. Deixa eu já avisar, abra seu coração. Você vai ver sempre símbolos verde e amarelo aqui. E você vai aprender o princípio da palavra. Porque quando Deus honra algo, Ele diz, senta-te a minha. Assenta-te à minha direita. Até no conhecimento cultural. Ou, não é? As mandingas da vida. O canhoto é sinistro. Ao bom entendedor, recado dado, não falei nome de ninguém, mas eu quero dizer para você, tudo que é ideologia de comunismo, socialismo, são ideologias, eu posso falar. É contrário a outra ideologia que veio do céu, o cristianismo. Não existe cristão socialista comunista. Não existe cristão que faz tudo pelo social, porque Jesus disse, dai àquele que tem fome, mas sonegue o imposto. Porque o Estado é Deus sobre a sua vida, não é. Me perdoe a ousadia de te dizer isso hoje à noite. Alguém pode pensar assim, esse pastor está maluco, está entrando numa seara que não cabe. Como diria meu avô, caibo. Eu caibo dentro dessa história, sabe por quê? Você tem um documento chamado RG e CPF.
Isso te dá o direito de cidadania, de reconhecimento da Federação Brasileira, de que tem uma Constituição e que você tem direitos e deveres. E dentro desses direitos e deveres, o princípio norteado para que começasse a pensar sobre leis foi o princípio cristão. Foi as leis romanas, foi a lógica ou logos do conhecimento grego que trouxe a fala, a interpretação de politizar, de polis, que virou as metrópoles, virou as pessoas, virou as sociedades. E sabe, amados, não existe sociedade melhor de se viver e mais limpa para se falar sobre política, sobre religião, inclusive de futebol. Porque eu e de Lucas torcemos por times diferentes e a gente nem por isso se mata. Se bem que não. Nem por isso vamos brigar. Mauro está ali também, torce por um time diferente. Mas, amados, o que nos une? Eu vou perguntar para que você pense sobre isso. O que nos une? O que nos une é a nossa fé. E contra essa fé, vão se levantar pensamentos contrários. Vão levantar pensamentos que assim não era bem assim que Deus dizia. Sabe, amados, estivemos ontem num culto jovem. Toda vez eu me engano o nome do alto. Alto Real, loteamento real, né? A Igreja Batista nos convidou e tivemos a honra de estar participando lá. A palavra foi sobre pecado. Não deixar sua luz apagar. E sabe, você, como eu, somos cidadãos brasileiros enquanto carne. Mas nós não vivemos no presidencialismo espiritual. Vivemos uma monarquia espiritual. E como cidadãos brasileiros, votamos com os princípios do reino que nós representamos. E não deixamos a nossa luz apagar, porque fulano ajudou a minha sogra. Fulano, no tempo que a minha sogra morava naquela rua cheia de lama, ela fez um orçamento participativo. E uma rua de menos de 100 metros, foi mais de R$1 milhão. Não tinha tijolo de ouro. Era paralelepípedo como essa. E era um governo popular, populista, socialista, tudo para o povo, para trabalhadores. E o povo que morava por anos e anos esperando e confiando no dia da inauguração, viu o prefeito do então partido subir com o seu carro para passear e o carro afundar na rua inaugurada. Mas vota nele. Porque ele só fala mal da igreja. Mas ele é gente boa. Ele rouba, mas faz. Eu conheço um que rouba, mas faz desde o princípio. Eu conheço um que é homicida desde Gênesis. E eu me lembro da ministração lá do ministro, eu vou pegar um pouco dela e um pouco de Lucas aqui. Para vocês ficarem com raiva deles, não de mim. O diabo chega e fala para Eva, né? Eva, através da serpente, já tinha incorporado a primeira sessão. Chega a serpente, criada por Deus, como aquele ministro falou, que ao terminar sua criação, Deus viu todo, inclusive a serpente, como coisa boa. E ela passa a ser usurpada da sua qualidade boa, para ser instrumento do diabo para falar para Eva. É assim que Deus disse? De tudo que está aqui no paraíso, dessas árvores, olha só, imagino ele lá perto de uma bananeira. Linda, maravilhosa. Isso é porque a banana é a minha fruta preferida. Não estou dizendo que no livro de Gênesis tinha lá uma bananeira que Deus disse, não coma dela, tá? Eu estou dizendo algo para você pensar em algo delicioso, várias frutas, várias coisas. E eles podiam comer de tudo, o diabo chega, como é que diz? Distorcendo a verdade. Mas como a gente aprendeu hoje pela manhã, verdade não se deturpa, não se macula, porque ela é. Mas o diabo chega dizendo uma informação para Eva e diz, é assim que Deus disse, não pode comer de nenhuma dessas árvores aqui. Estudinho, imagina, estudinho aqui, criado só tem vocês dois, vocês não podem nem mexer. Aí Eva diz, não, tá maluco, rapaz, olha a verdade chegando. É o seguinte,
A gente pode comer de tudo que está aqui, só não da árvore que está lá no meio do jardim. Porque Deus disse que no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Então era a deixa. Lembra daquele telefonema, daquele pessoal que gosta de ser defendido dos direitos dos humanos? Alô? Aqui é da operadora X. Você ganhou um prêmio. Ou então, quem é? Aí você, por um acaso, pensa que é uma voz conhecida, diz, é fulano? É fulano. Cara, me ajuda aí. Eu fui sequestrado. Me dá 10 mil reais aí agora. Aí você tinha aqueles 10 mil suados que você trabalhou e cai no golpe e manda para esse indivíduo que parecia com a voz igual. Que alguém que tem ideologias de corrigir, que eu ia falar besteira. De soltar quem está devendo. Libera os presídios. Mas Deus diz em sua palavra que tem uma forma de ser liberado. Jesus diz, num dia sobre aqueles que vão chegar diante dele, que ele estava preso e foi visitado. Que ele estava doente e foi visitado na sua enfermidade. Que ele teve sede e alguém deu um copo d'água. Não estou dizendo nada contra a ação de coisas sociais onde você possa alimentar. Que você possa ajudar. E a Bíblia diz, se você tiver uma capa, ceda para a pessoa. Se ela pedir mais, dá a túnica. Se ela te chamar para caminhar, caminha com ela 2 milhas. Mas eu estou dizendo de pessoas que defendem o errado, dizendo que está certo. Sabe o que a Bíblia diz? Sobre quem diz, o mal é bem e o bem é mal. Deus ruim, minha decisão é melhor. A Bíblia, para aliviar, chama de tolo, de nécio, de falto de juízo. De quem pisa no lodo. Você já levou queda no lodo? Eu me lembro de um tempo que a gente morava numa casa tão suja. Que lodo era parte do pavimento. E a gente tinha cuidado de, calçado ou não, pisar e sobrar. Quantas quedas, quantos sustos. Imagina uma pessoa que não se firma na verdade. É assim que Deus vê. Ela é como uma pessoa que, até Davi dizendo, Senhor, os ímpios prosperam, os filhos engordam, crescem. Parece que nem tem morte para esse povo. A guerra não os espanta. A injustiça deles cresce ao ponto deles se enriquecerem. E eu, em minha justiça. Aí o Senhor abre os olhos de Davi e mostra para ele o final dessa riqueza ilícita. Eles são como homens sobre uma rocha enlodada. Seus pés não se firmam. E no dia da sua assolação, quem vai defendê-los? Mas se eu estou nos princípios da verdade, que é a palavra, quem sabe disso? João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17 diz, santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. Não Trotsky, não Nietzsche, não Marx, nem Buda, nem Hare Krishna. Cristo é a verdade. E é disso que a gente quer falar com você. É disso que a gente quer abrir o seu coração para que você saiba. Não é sobre político A ou sobre político B, é sobre Jesus. A igreja vai falar sobre Jesus. A igreja vai te ensinar a olhar o original da verdade, que é Cristo. O parâmetro sempre vai ser a palavra e Cristo, porque estamos na nova aliança e Cristo é o nosso modelo de atitude, de ação, de palavras e tudo. Quem concorda com isso aqui? Então, a partir do modelo perfeito, nós vamos falar das contrariedades que se levantam contra a verdade. Porque muitas vozes existem aí fora, muitos sábios, muitos filósofos, muitos historiadores que vão comprovar por A mais B em números que o macaco era o homem primitivo. Mas a palavra de Deus diz que no início criou Deus homem
e mulher. Criou todas as feras e foi no poder da sua palavra, do nada ele criou. Não foi um acaso de duas amebinhas que estavam lá boiando na água e foi se transformando e evoluindo. Não, Deus não fez um bichinho que ia evoluir num tempo para virar a galinha, para virar o cavalo. Né, Nelly, bióloga? Nelly fez essa defesa, é a evolução da criação, na tese dela. Não, amados. Você vê quanto é sutil o engano? Do mesmo jeito foi o diabo dizendo para Eva, olha, Deus está negando a você uma informação melhor. Deus está negando a você o todo. Que aquela árvore, justamente aquele fruto, é o que tem o melhor para você viver. Ah, sabe por quê? Porque você foi criado de uma subespécie. Quando você comer disso, aí sim você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas quem lembra que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança aqui? Deus criou o homem do seu próprio espírito, da sua própria vida, Ele deu e fez o homem ser alma vivente. Perfeito. E do homem Ele criou a mulher. Perfeito. E viu tudo que Deus criou das suas coisas, desse homem, dessa mulher, e disse, é tudo muito bom. E a perversão da ideologia diz que não é bem assim. Se eu não me considerar aquilo que eu fui criado no meu corpo biológico, eu posso me definir como um Volkswagen. Eu vou querer ser do ano 2035, que eu assisti o Jetson. Era do futuro, aquelas naves, né, voando. Eu estou em 2022 e ainda não vi um disco voador passando por aqui. Né, aqueles carros voando. E a gente pensava que aquilo da ideologia do desenho que estava passando seria o futuro. E, amados, eu sou do ano de 1973, eu nasci em 1973. Então, desde sempre estão falando que o mundo vai melhorar. Mas ele só vai de pior a pior. Conhecimento temos. Informação mais rápido, temos. Mas a verdade, por ela ser dita rápida ou devagar, ela não vai deixar de ser verdade. E a mentira também, ela não deixa de ser mentira porque ela tem uma fonte. Verdade é verdade, mentira tem a sua natureza e ela é, infelizmente, imutável. Ela escamoteia para cada situação. Enquanto a verdade permanece, se vai sofrer o dano ou não. A mentira vem com um sotaque de dizer, rapaz, todo mundo faz, por que você não vai fazer? Rapaz, é melhor você fazer porque a maioria está fazendo. Deixa eu dizer para você, na democracia do reino de Deus, você e ele são maioria, mesmo que o Brasil inteiro desista. Da verdade, dos princípios da palavra. Eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz muitas campanhas, já fui muito em oração, já fui em muitos, e aqui eu quero lembrar o nosso Ministério Verbo da Vida, dia 7 de setembro, um dia tão simbólico para o nosso Brasil, vai fazer as 24 horas desse dia em oração. E nós somos convidados como ministério, ligados a ele, a orar pela nossa nação. Com que propósito? Falar do candidato tal, né? Que gosta da bandeira do Brasil, ou do outro que não gosta, ou do outro que veste mais ou menos. Não, não é isso não. É orar para que a nação do Brasil seja tão feliz quanto todas as nações que têm Deus como seu Senhor. Para clamar que o sangue de Jesus vai lavar esse Brasil do Oiapoque ao Chuí. De norte a nordeste, leste a oeste, sudeste, centro-oeste, todas as regiões brasileiras. Já imaginou a nação brasileira? Um dia inteiro, chamando ao Deus que responde às orações, clamando a esse Deus que responde oração, que responde com verdade e que cumpre todas as suas promessas. Fazer com que esse gigante, que tem um tamanho continental, se levante como aquele que vai proclamar a luz do Evangelho para a América Latina, para a América do Norte, para a América Central. Daqui sair ministros para a Oceania,
A única terra ainda que não tem um ministro feito André, Verbo da Vida, lá pregando. Sabe, amados, nós orando pelo Brasil, nós estamos dando oportunidades para que o céu se manifeste. Sabe, a oração não motiva a Deus, mas dá material, dá autorização. Mas alguém pode perguntar, pastor, se você procurar aí o versículo, vai achar que do Senhor é os céus e toda a terra. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Como é que Deus precisa da minha autorização? Porque quando Ele criou Adão, Ele deu o poder a Adão. O direito de dominar, de reinar e subjugar toda a terra. E em Cristo Ele restaurou isso para mim e para você. Então, para Deus intervir na terra, Ele precisa que eu e você, que somos os guardiões da autoridade, deleguemos a Ele a posição de faça. Você sabia disso? E, amados, não se preocupe. Não vamos ofender você se você vota e pensa contrário. Isso é democracia. Não se chateie, mas ouça a palavra de Deus. Ouça os princípios e a gente vai mostrar que o Verbo da Vida tem um posicionamento sim. E como ministro do Verbo da Vida aqui nessa cidade, eu tenho que mostrar para você o posicionamento da nossa igreja local. Eu tenho que mostrar e falar a verdade para que você se sinta confortável em dizer, eu frequento um ambiente que não me sonega a verdade. Que não mexe nos meus desejos, mas me apresenta os princípios da palavra. A palavra não apoia o aborto. A palavra é pró-vida. A palavra não autoriza nem que eu discrimine o pior dos assassinos, porque o próprio Jesus, que é a palavra viva, morreu por ele. Mas ela me diz que eu devo falar a verdade apesar de... Sabe, amados, o nosso pastor Humberto, ele costuma dizer sobre empatia. Empatia vai me fazer olhar para o outro ser humano, me igualar a ele e sentir suas dores. Vai me dar um ouvido para ouvir a lamentação. Vai dar o ombro, como essa mãe está aí escorada, a filha, um ombro de suporte, né? Para que ela se apoie, um aconchego, e você acalenta aquela dor. A empatia, no máximo, te faz igual. O que é que Jesus se movia na terra? Jesus vendo as pessoas leprosas, surdas, aleijadas, doentes de toda sorte de doenças, chegava com a empatia dele e furava os olhos porque tinha um cego. Ou então ele ia lá no leproso e dizia, me passa um pouquinho e vou andar com lepra. Jesus não se movia por empatia, ele se movia por íntima compaixão. Isso é diferente. A compaixão vai chegar com a verdade em amor, vai dar o ouvido empático, mas não vai deixar se levar para sentar do lado e chorar junto. Vai dizer, ei, eu sinto tua dor, mas tem um lugar para sair. Tem uma mudança dessa situação para esse lugar. A empatia vai falar igual, caramba, a morte chega para todo mundo, chega. Todos os naturais, entendo até a volta do Senhor, vamos morrer. Vai chegar o dia da conta chegar, a senha ser numerada lá, chamar o seu número, o meu número, e a gente vai. Mas isso não interfere no contexto de eternidade que Deus disse quando eu aceitei Jesus. Eu sou eterno porque Ele me fez eterno no meu espírito. E o meu corpo, se um dia ele tombar ao túmulo, eu vou ter a certeza de, na fé, eu vou receber um corpo glorificado e novo. Não mais limitado à dor, não mais limitado a situações de mentira, de engano, de enfermidade, seja qual for. Mas a ideologia diz, olha, o mundo é aqui, minha vida é errada e ninguém tem nada com isso. Inclusive, comentando esses dias, rapaz, até na peça lá na igreja, a música que tocou, o rapaz fazendo a peça, era justamente essa coisa. Sabe, a ideia do mundo é que, cara, fica na tua, toma conta da tua vida, quem já ouviu isso no trabalho? Faz o teu que eu faço o meu. Jesus nunca disse isso, faz o teu que eu faço o meu. Jesus fazia o dele e dizia, vai e fala para outros da bondade de Deus na tua vida. Quem lembra do demoniado Gadareno, o Gadareno, né? Ele queria seguir Jesus,
Mas o que Jesus fez? Restaurou esse homem à lucidez, restaurou a situação dele de um homem que comia coisas lá do cemitério, para ser um homem limpo e agora um pregador da verdade. Sabe quantas cidades foram influenciadas por esse homem? Que queria sair daquela área e viver com Jesus, e eu garanto a você, Judas ia perder e muito para ele o espaço. E Judas estava nesse time, tá? No dia que o gadareno foi liberto. Ele amou tanto a sua vida nova em Cristo, que ele disse, para onde tu for eu vou. Aí Jesus diz, não, volta, vai dizer aos seus o que Deus fez por você. E por causa do evangelho pregado, da mudança de vida desse ex-endemoniado, né? 10 cidades, Decápolis, 10 cidades, foram convertidas, ou no mínimo foram assistidas pela graça do Senhor, que transformou a história de um homem. E com certeza transformou a história ao redor da cidade. E alguém vem me dizer que Cristo, a palavra, a verdade, não tem nada a ver com a mudança de um município? Países foram transformados de local de miséria, de morte e de destruição, para um local próspero e abençoado, quando a história passou a ser contada depois de Cristo. Riquezas minerais foram descobertas, não é que estava lá escondido e nasceu assim, pirlim-pim-pim, não. Estava lá, mas ninguém conseguia. As Ilhas Fiji, assistam o documentário sobre o avivamento das Ilhas Fiji. O povo depende da pesca, dependia da única água doce da ilha que vinha por causa da chuva, seca, ou seja, a agricultura que já era pouca, acabando. Os peixes ao redor sumindo. E por causa de um perdão coletivo da nação, por ter matado tantos missionários que chegaram lá, e agora se convertendo através dos seus líderes de tribos, porque eles eram tipo indígenas e gostavam do tal do canibalismo. Eles não só matavam, mas como comiam. E essas tribos dessas ilhas pediram perdão às famílias, os descendentes que ainda estavam vivos, aceitaram a Jesus, e a seca passou a ir embora. Chuva chegou, água doce se manifestou. O caranguejo de lá, até hoje, eu não sei se tem maior. Eu vou te lançar uma curiosidade, assiste esse vídeo, para você ver o tamanho daqueles caranguejos, acho que um caranguejo daquele dá para uma família inteira. Os peixes voltaram. E, amados, isso já faz quanto tempo? Tem mais de 30 anos acontecimentos desse jeito. Aí passou. Deus não interfere na política nacional. Não porque Deus não tem um título de eleitor votando no Brasil, mas Ele tem em você alguém cooperador? Eu pensei que Ele teria. Os princípios da palavra, amados, é bom demais da gente ouvir. Amém. Os princípios da palavra, não as ideias de Cláudio. Os princípios da palavra de Deus são muito bons e eles são totalmente contrários ao sistema do mundo. Andam totalmente no sentido contrário. Verdade seja dita. O Brasil precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque os valores que o Brasil cresceu foi em valores cristãos. Não estou dizendo fé da igreja A ou da igreja B, estou dizendo em valores cristãos. Universidades não foram criadas por partido A ou partido B, foram criadas pelas igrejas. Todas as federais que hoje são, foram criadas no princípio pelas igrejas, tá? Desde a mais tradicional às protestantes, assim ditas no conceito teológico, né? Tem um cantor cristão
que ele canta um louvor chamado Brasil, Olha para Cima. E ele cantava no contexto dos anos 80, a política do Brasil andando ladeira abaixo. Uma inflação galopante de mais de 300% ao dia. A gente comprava, irmão Josenito viveu, quero ver se ele vai dizer que não. A gente comprava o pão de manhã, de meio-dia já estava diferente o preço. E de tardezinha já era outro preço. De noite era outro preço quando tinha. O leite, você tinha que correr, chegou, corre lá. Pega logo o teu, porque vai mudar o preço e ainda vai sumir. E se você comprou, comprou. Se não comprou, chora em casa. Que Deus nos livre de uma inflação terrível como foi esses anos. Um empobrecimento por causa de idolatrias. De um afastar-se da palavra, porque o Estado é laico. Glória a Deus pelo Estado laico. O Estado laico me permite declarar a minha fé. Ela não proíbe a minha fé. Ela dá espaço para que eu, em departamentos públicos ou privados, declare que eu sou crente. Sem que eu ofenda ninguém, sem que eu brigue com ninguém, mas que ninguém também me ofenda, porque eu carrego em mim as marcas de Cristo. Eu sempre quis dizer isso. Como Paulo. Quem é cristão aqui de verdade? De verdade mesmo, acredito em Deus, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Saiba que você vai ser confrontado na sua fé. E quanto de palavra você tem no seu coração para se garantir? Mateus capítulo 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perdão, capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus vem falando antes sobre a oração no versículo 7 até o 12. Depois ele vai falar sobre as duas estradas, os dois caminhos, né? Uma estrada e um caminho espaçoso e largo, tudo pós, tudo light, tudo pode, toda forma de amor é possível. Caminho largo, espaçoso, que leva à perdição, e um caminho estreito de renúncia, de mortificação da carne, de crucificação, de autonegação, para receber a vontade de outrem. Caminho estreito. E depois ele vai falando dos falsos profetas, que podem se levantar no meio da igreja, como pastores, que são pastores de si mesmos, e vão falar inverdades contra a verdade. Mas quem lembra do versículo que eu falei no início, 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade. Porque uma mentira dita em público, pode ser que em público ela seja também destroçada. E o mentiroso vai ser exposto. E a Bíblia diz que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Não se faz nada em trevas que não se venha em um momento sobre a luz, e a luz mostrar os erros. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 24, depois dessas palavras que Jesus já está dizendo desses falsos profetas, dessas pessoas que vão desalinhar e trazer em desalinho com a verdade, chamados de falsos profetas, ele vai dizer sobre fundamento. No caso aqui, o subtítulo é 2 fundamentos. Para quem ouviu o discurso, ele diz, agora que vocês já ouviram, presta atenção que eu vou cobrar de vocês uma prática. Todo aquele, pois, que ouve
E eu vou ter o cuidado de ler minha Bíblia, para que você leia a sua Bíblia, independente da versão. Estou lendo o versículo 24 do capítulo 8 de Mateus. E você vai ver essa mesma versão, sob o olhar de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do 46 ao 49. A gente vai ler até o versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as que ele tinha acabado de dizer, e as sonega, as que reconhecem, uau, palavra bonita, fofa e cheirosa, essa é a palavra de Deus, glória a Deus, e vou dormir. Não, ele diz aquele que ouve e as pratica, põe em prática a informação. Será comparado a um homem, e a gente tem que ter o cuidado, né, de em público dizer assim, apesar que o homem aqui é o contexto humanidade, mas por causa de confusão linguística, que alguma raiz cultural está tendo aí nas escolas, a gente vai falar de homens e mulheres que praticam o que ouve da palavra de Deus, serão comparados a alguém prudente. Alguém o quê? Prudente. Quem é uma pessoa prudente? É aquela que tem uma coerência no seu discurso e na sua prática. É aquele que, quando encontra a verdade, apesar do dano vindo contra, de uma resistência que ninguém solta a mão de ninguém vindo contra, você permanece, porque o fundamento da verdade é o que te sustenta. E alguém pode contar histórias sobre você, falar mal de você, podem até magoar você com as palavras, mas você vai ser exatamente aquilo que você crê, não o que as pessoas estão dizendo. É por isso que é melhor crer na palavra de Deus. É segurança para nós. É um fundamento sólido. E se eu pratico aquilo que eu ouço da palavra de Deus, Jesus está dizendo que eu sou prudente, que edifico a minha casa sobre algo sólido, rocha, um fundamento que até hoje, desde Cristo até aqui, o fundamento seguro para se levantar um edifício ou construir uma ideia tem que ser sólido, não flutuante, não maleável, mas sólido a ponto de suportar a carga que vai subir. E ele diz porque essas pessoas são baseadas na rocha, são baseadas na palavra dele que não passa, é imutável. Se você não assistiu o culto da manhã, assista, escute a ministração, porque você vai ver que a palavra de Deus é imutável. Ela permanece para sempre, passa céu e terra, mas ela é um sólido fundamento. E ele diz, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Qual casa? A sua casa, a minha casa. Que somos aqueles que confiam e temos um fundamento em Cristo. Os ventos sopraram e deram contra a casa com ímpeto, e ela não caiu. E existe um propósito porque essa casa não cai. É o fundamento. E se a gente pode dar um título a essa palavra, é: não escuta a mentira, mas se fundamenta na verdade. Amado, se um dia eu me levantar e se levantar com ideias contrárias à palavra, dizendo que isso aqui não é mais a verdade, mas o meu pensamento agora é a verdade, pode me dar uma surra e mandar embora. Eu aconselho primeiro bater, porque o cara que não apanha se acha na autoridade de voltar. Pode me bater se eu começar a mentir, se eu começar a sonegar a verdade da palavra, tanto na prática para que eu seja exemplo, quanto no que eu estou dizendo para enganar pessoas. Longe de mim, longe de você, o tirar vantagem de alguém que não conhece a verdade. Mas não sonegue a verdade nem para você, nem para ninguém. Porque conforme as cores da nação são distintas em suas bandeiras em qualquer nação,
e você reconhece aquela bandeira daquele país por causa das cores e dos símbolos que ela carrega, a verdade é distinta da mentira por causa dos símbolos e preceitos que ela carrega. Você concorda com isso? Mas, como em toda a família tem a ovelha negra da família, né? Não precisava ter a ovelha negra da família. Mas sempre tem alguém que vai contestar. Tem uma ideologia que diz que nós devemos construir para nós pensamentos críticos. Desmoralizar um conceito de verdade com pensamentos críticos. Desconstruir a autoridade com pensamentos críticos. Desconstruir a vida das pessoas com pensamentos de que você não é exatamente isso que você parece ser. Quando você foi criado para ser exatamente como você é, com os sentimentos que você tem, em Cristo. A palavra de Deus diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, o segredo está em ouvir sempre a verdade, mas também ouvir e praticar. E a gente vai continuar falando a verdade, amados. Eu creio que essa igreja vai ficar cheia de ouvidos atentos e curiosos de ouvir a verdade para mudar a história da sua vida. Porque não começa-se estruturas de mudança sem desconforto. Sabe, é bom, é legal eu dizer aqui que eu estou andando sobre promessa, sobre uma visão. Mas quem estava aqui viu quão desconfortável foi carregar aqueles 12 metros cúbicos de areia para cá, para dentro. Irmão Josenildo que o diga, trabalhando aqui em cima, penteando esse piso aqui de joelho. Quão confortável foi a mudança? Saí daqui de 1h da manhã ontem, né? Hoje. Você sabia disso? Que essas coisas acontecem para manter aquilo que Deus falou para a gente? Sabe, amados? O Verbo da Vida Vitória, o Ministério Verbo da Vida, em todo local, vai começar essa ideia de orar pela nossa nação. Vai falar com a sua membresia sobre os direitos que você tem, sim. Que você conscientemente vai votar, em quem você vai votar, se vai votar contra os princípios da sua fé, não vota. É isso que eu estou dizendo, não estou dizendo vote fulano, vote ciclano. Vote com alguém que respeite os princípios da sua fé, que respeite a sua família, que respeite o seu trabalho. Alguém já está postando por aí, aqueles que desejaram que você morresse na pandemia, que fecharam o seu comércio, está na boa oportunidade agora, que com o seu voto manda ele para casa, diga ele, fica em casa. A economia, sua economia a gente vê depois. E a gente ainda faz o favor, né, se puder. Nada a ninguém. Amados, nós precisamos tomar pé das coisas que estão acontecendo. Nós somos um povo ordeiro, diga amém. Diga, nós somos pacíficos, diga amém. Diga, nós andamos sob a lei. Amém, eu vou dizer amém por você. Mas deixa eu dizer para você, você não é capacho. Você não é massa de manobra, nem de A, nem de B. Você faz parte das fileiras do Senhor. Ele pode te conduzir para um lado ou para o outro, guiado pelo Espírito da verdade, fundamentado na verdade, alicerçado na verdade. Porque quando você for fazer alguma coisa errada, eu garanto a você, vai dar errado. Porque você não pode fazer nada contra a verdade. E a verdade estabelecida vai fazer com um paredão diante de você. Não para fuzilar, mas para você não conseguir fazer o erro. Tenho 6 minutos aqui. Depois dessa reunião de líderes liderados, amados, a gente vai te entregar por família a cartilha que o Ministério Verbo da Vida tem com o posicionamento do ministério. Não é obrigado você ser exatamente o que está escrito lá, como sendo autorização do Verbo da Vida para você só fazer isso. Não, amado. Eu garanto a você, o material que você vai receber vai estar alinhado com a Bíblia. E a partir das leis, e isso vai ser mostrado nesse material, que você vai ver a ideia que está por trás de partidos.
e você vai escolher se sim ou se não, e você vai votar conforme a sua cidadania e sua consciência. Como eu vou votar para exercer a minha cidadania e conforme a minha consciência, baseada nos princípios da palavra. Ah, mas fulano não é crente, o outro fulano talvez seja. Não, eu vou com aquilo que está mais perto do que eu acredito. Porque até agora eu não vi um santo se levantando ali. Mas sabe, talvez você seja a pessoa certa para eu votar. Se candidata aí que eu voto. Ainda mais você aqui da igreja, que eu sei quem você é. Eu voto em você e ainda faço campanha. Eu saio da frente para fazer campanha. Estou dizendo, eu faço campanha aí fora. Mas o que eu não posso deixar você fazer errado, e com o seu erro, e olha a consequência, que eu não votei por muitos anos nos partidos que estiveram em governo, e eu fui governado por eles. Deixa eu decidir também o meu. É isso que eu estou dizendo para você. Mas decida de uma maneira certa. Não por influência de ideologia de ninguém. Seja guiado, seja guiada para fazer o que é certo. E sabe como você vai discernir o que é certo e o que é errado? Quando você estiver fazendo, isso vai beneficiar alguém? Ou só você? Quando você decidiu por algo que vai ser maior do que você, que vai governar sobre você, isso vai trazer prejuízo para outros e lucro só para você? Ou vai gerar favor e graça para a nação? Para a sua cidade, para o seu estado? E amados, a igreja é politizada sim. A igreja tem torcedor de A e B, e de C, e de D. Só não tem de E, porque ainda não foi criado. Mas a gente faz aqui a série E, para jogar com os jogadores famosos aí e tirar foto com eles. Vai ser o campeonato pernambucano em Vitória. Não vou sorrir mais não, que o meu tá mal das pernas. Mas, amados, já pensou nisso? O que eu faço aqui, ela ecoa para o futuro. E como eu comentei com pessoas que vieram contestar sobre A ou B, eu disse, amado, não vota agora sem perceber isso. A nação que você quer para os seus filhos, para os seus netos, para a sua igreja, para o irmão que você gosta tanto de sentar do lado dele, para aquela menina, aquele menino que gosta de brincar com seu filho e filha, que ainda se identifica como filho e filha, não como filha. Ou Félix, né? Sei lá, você bota um X, bota um Y, depois, daqui a pouco a gente, para poder falar de alguma coisa, vai ter que ler, traduzido por Herbert Richards, né? Versão brasileira, Herbert Richards, para dizer qual é a situação cognitiva dessa pessoa, como ela se identifica. Para que ninguém tenha dúvida, eu me identifico como Cláudio, filho de Carlos, filho de Maria. Sou crente, cheio do Espírito Santo, tenho a palavra de Deus, e eu creio que você também é filho da sua mãe, filho do seu pai, também uma pessoa consciente, cheia do Espírito Santo, que tem fé em Deus, que acredita na palavra de Deus, e que você, pela palavra de Deus, você vai discernir o que é certo e errado. Se for contra a palavra, chuta que é laço. Pode ser bonitinho, engravatado, de verde, amarelo, de vermelho, de preto, azul, seja qual for a cor que ele defenda. Vai contra a palavra, nem converse comigo. Mas tudo que se levantar, falando em favor, eu vou ouvir e vou peneirar pela palavra. Para, se assim for, a alegria que vem para decidir, e a paz é isso, você vai se sentir bem para fazer aquilo que você está decidindo fazer. E se você tem Cristo, você tem a paz de Cristo dentro de você. Esse favor e essa alegria de fazer algo vai se manifestar em você. E você vai fazer em paz. E nem pastor Cláudio, nem pastor de Lucas, nem Jordana, nem Neide, nem irmão José Nilton, nem ninguém vai chegar com o dedo em riste e dizer, foi você que errou.
Nós queremos que você exerça a sua cidadania. Deixa eu dizer para você também, não fica em casa sem votar. Não fica em cima do muro. Decida ao lado que você vai defender e defenda com alegria. Defenda a sua cidadania com todo o direito. Sabe por quê? Tem gente aí debaixo de jugo pesado e não pode nem decidir para trocar para um dedo mais leve. Porque a pessoa que dominou, hoje domina todo o ambiente, não deixa nem se decidir. E se você gosta de ouvir a palavra de Deus, cuidado em quem você vota, que portas podem ser fechadas. Nicarágua que diga. Isso não passa no Jornal Nacional, não passa no SBT, seja lá quais sejam os jornais que tem aí. Graças a Deus são quase 14 anos que a gente não tem televisão, não sei qual mais os nomes deles. Mas eu sei que a Bíblia diz sobre o que é certo e errado. Eu vou ficar com a palavra e vou inserir a comunidade Verbo da Vida Vitória de Santo Antão, ou Verbo da Vida Vitória Centro, que é a razão social dessa igreja, no contexto da verdade da palavra. Vamos falar sobre orar pela nação. Nós quantas vezes orei por fulano ou cicrano que esteve lá no governo, porque a Bíblia diz que eu devo orar por todos que estão investidos em autoridade. Nunca orei, Senhor, tira aquele endemoniado de lá, aquela endemoniada de lá, mata ele com tripa e tudo e lança para o inferno, porque ele é contrário à tua verdade. Sabe, a gente aprendeu pela palavra de Deus que como Davi, a gente olha a posição, a unção delegada. E o fulano que está lá, independentemente do voto dele, vai ter minha oração. Do meu voto ou do seu, ou do outro lá que vencer, eu vou orar por ele para que o Brasil seja aquilo que Deus quis que ele fosse. E coincidentemente, desde o ano passado a gente vem alertando a igreja, se prepare, porque coincidentemente, no final do ano tem eleição, mas Deus tem algo grande e novo por manifestar nessa igreja, na igreja do Brasil, para as nações, porque o Brasil vai ser um celeiro de exportação da palavra de Deus e do poder de Deus. E como o nosso apóstolo missionário, Bud Wright, fez assim, o verbo da vida vai para todas as nações. E o Brasil precisa de uma diplomacia qualificada para ter acesso a todas as nações. Inclusive as da janela 1040. Vamos fazer missão Coreia, eu e Vicente. Cadê ele? A gente vai fazer uma Bíblia bem persuasiva. Aleluia. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, estou dizendo a palavra de Jesus, não a de Cláudio, será comparado a um homem ou mulher insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. E sendo grande a sua ruína. O Brasil é sua casa. Você nasceu nessa nação, então você veio para essa nação, você adotou essa nação. Se ela é sua casa, fundamenta ela na verdade. Eu queria ter a liberdade e o tempo para a gente falar sem filtro. Mas como Jesus não autorizou e também a gente nem suporta tudo, a gente fica até aqui. Quem vai ficar com a verdade? Não, mas não a verdade de Cláudio, não a verdade de Lucas, a verdade de Deus, os princípios da palavra. Último versículo, mostra aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. E você já pode ficar de pé que a gente vai orar. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. E já que você está de pé, você vai conseguir ver. A quem Jesus estava dizendo, santifica-os? A todos os ouvintes e a todos nós que ouvimos a palavra de Deus. Amém? Santifica-os, num contexto mais simplório ou simples, separa-os para a verdade. Ou na verdade.
Santifica-os na verdade. O pensamento de Cláudio é a verdade. A ideologia de fulano é a verdade. Os princípios das diretrizes do partido A ou B é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E essa é imutável, intransferível, inegociável. São marcos que, se você tirar, o universo quebra. São estruturas que fazem com que a máquina da vida pare de funcionar, se você retirar. A única autoridade que pode remover os marcos, ela diz que essa terra e esses céus estão preparados, entesourados para o fogo no último dia. Mas ele vai fazer algo. Ele vai trazer novo céu e nova terra. Mas até lá, nos santifiquemos na verdade. Nos santifiquemos na verdade da palavra do Senhor. E eu queria que você curvasse sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos segundo a Tua palavra diz, em nome do Teu Filho amado, a quem você sempre ouve e ouviu e permanece com o nome que está acima de todo nome, o nome poderoso, o nome de Jesus. E nós declaramos que olhos que veem a Tua palavra sejam esclarecidos e tenham entendimento em suas mentes. Que seus ouvidos espirituais sejam abertos, para que eles compreendam a verdade da palavra e conheçam o original, para que quando o falso chegar, jamais seja acatado, jamais seja recebido. E Pai, nós nos levantamos como cristãos, cidadãos brasileiros, e clamamos a verdade da palavra, santificando a nossa nação. Nós oramos pelo Brasil, pelos estados, por Brasília, o centro do poder da nossa nação. Declaramos que o executivo vai funcionar muito bem até essa eleição e depois da eleição. Declaramos que o judiciário vai funcionar muito bem, em paz e em ordem, segundo a Constituição brasileira, ordeiramente. E que o legislativo também vai parar de legislar por causa própria e legislar para aqueles que foram delegados às suas atuações. Declaramos leis justas sobre o Brasil. E um tempo de paz, absoluta paz, com os teus olhos em todo o tempo sobre essa nação, Pai, trazendo conserto, conselho e sabedoria aos pais, aos filhos, a todos os homens e mulheres dessa nação, Pai. E nós cremos que, a começar da nossa casa, vamos viver dias de paz e de alegria. Nós cobrimos cada homem e mulher que hoje está investido de autoridade, com esta oração, com fé e com amor, e cremos que o Brasil é do Senhor Jesus. A nossa casa é do Senhor Jesus. A nossa vida pertence ao Senhor, Rei do Universo, o Cristo glorificado e ressurreto, que habita em nosso coração e que governa desde os céus, no seu mais alto e sublime trono, à direita de Deus Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz, em segurança, Pai, na prática dessa palavra, porque você nos coloca como prudentes praticantes da verdade. E todos os dias, Pai, eu creio em comunhão crescente, em vida plena, em portas abertas a favor e graça. Em nome de Jesus, você crê? Diga amém. Amém. Seja abençoado na prática da palavra.